Gilberto Maringoni, quem é bem chegado agora é Gilberto Maringoni. Oi. E aí, Mauro, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como está você? Eu vi que você ainda está com os adereços do Carnaval de Brasília. Eu sempre achei que Brasília fosse, não o túmulo do samba, mas fosse um carnaval mais moderado. Mas eu tenho uma filha que mora aí e diz que o carnaval em Brasília é animadíssimo, né? Animadíssimo. Muito bloco, muito bloco. Muito bloco, muito bloco. Ocupam o eixão, fecham aquele centro da cidade lá, diz que é uma maravilha, né? É isso aí. O pessoal tirando sarro aqui de mim. O Paul of Hire é Paul Paulo Freire. Valeu, gente. Cada uma realmente. Paulo Freire tá aqui. Paul of Hire. Paulo Freire, fechou. Obrigado, Paulo Freire. Bem chegado. Maringoni, quero muito te ouvir primeiro do mundo. Depois a gente fala um pouco de Brasil também. Nossa, de sexta-feira para cá, né? Impressionante. Peraí, Mauro, só o mundo e o Brasil, porque o Trump citou a conquista de Marte no discurso dele da terça-feira. Você não quer falar um pouco do universo, o mundo e região? É impressionante, impressionante. Agora, nós estamos numa situação extremamente, para falar o lugar comum, extremamente tensa, né? O mundo sempre está tenso, mas essa situação está muito séria. Eu não vi antes se você falou, só como uma ilustração, depois que você puder colocar, a capa do Página 12 hoje, o jornal argentino, é impressionante. Você chegou a ver? É uma capa toda preta, com tinta não preta. Falei da Argentina, não falei da Argentina. Não, mas, é que você não apagão, né? É um apagão, 2 apagões gigantescos em Buenos Aires, ontem, anteontem. As contas de luz subiram 400%, ou seja, elas aumentaram 5 vezes do ano passado para cá, do governo, desde o início do governo Milei até agora, e tem zero de investimento. A sensação térmica em Buenos Aires, eu não sei se você já passou um verão em Buenos Aires, é uma coisa insuportável, porque você tem o Rio da Prata, e aquilo te dá uma sensação de vapor, uma sensação irrespirável, e aí não funciona ventilador, não funciona refrigerador, não funciona nada, comidas estragam, como acontece com apagões aqui no Brasil, mas na Argentina foi muito impactante, porque fazia muito tempo que não acontecia um apagão dessas, tem sempre apagão, mas dessas proporções. E aí eles combinam isso com a radicalização do Milei aí, depois da história das criptomoedas, né, que o Senado livrou a cara dele por um voto. Então, a capa é bastante impressionante. É uma coisa lateral frente a essa questão do mundo, mas é sintomática dessa tensão. Olha aí. O Página 12 é um jornal que se caracteriza, além de ser um jornal de oposição, ele mais ou menos tem a opinião média da esquerda do peronismo. É um jornal é o único jornal de oposição real, ele já tem mais de 30 anos, e se caracteriza por capas muito contundentes. E essa é bastante forte. Sim, muito forte mesmo. O Maringoni, mas vamos combinar, né? Esse apagão argentino nos remete ao apagão de São Paulo e nos adverte dos apagões que virão, porque tanto lá quanto cá a energia elétrica está privatizada, a Eletrobras está privatizada, as distribuidoras todas estão privatizadas, e ao contrário das promessas reiteradas de campanha do atual presidente da República, não há nada para reestatizar. Mauro, ao contrário, eles estão renovando, né, os contratos. Não, hoje tem um artigo na Folha que é um assinte. Eu sei que a gente está desviando do assunto, mas já que tocamos na privatização, daquele lobista do setor energético, petróleo e energia elétrica, que é o Adriano Pires. O Adriano Pires é um sujeito que tem uma consultoria para as grandes empresas da área de energia, que quase foi presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, o que seria uma assinte, você botar o lado privado. Ele é um representante dos grandes monopólios privados. E ele escreve um artigo porque está para ser sacramentado pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia, a prorrogação automática
das concessões das empresas privadas que detêm todo o sistema elétrico brasileiro, que detêm a concessão, a propriedade. Hoje é quase a propriedade, não é a propriedade, mas são os concessionários. O que acontece? Há 30 anos, a partir de 1996, quando começaram as privatizações das empresas de energia elétrica até 99, o governo Fernando Henrique vendeu, eles fizeram concessões, né? O governo Lula fala que concessão não é privatização, mas eles privatizaram as empresas de energia que apresentam péssimos serviços e preços elevadíssimos e baixos investimentos. O Adriano Pires é uma gracinha. Ele vem dizendo que não se pode culpar as empresas de energia por eventuais falhas, porque o setor é muito complexo e isso seria uma caça às bruxas medieval. Esse Adriano Pires, nos anos 90, fazia assim, elogios à privatização, dizendo que todos os problemas de investimento seriam resolvidos quando as empresas estivessem nas mãos de oligopólios privados. Como elas não cumpriram o que prometeram, ele vem agora com essa lorota, não se pode ter caça às bruxas. Ou seja, altos preços e manifestações e mostras de sucateamento do sistema deveriam ser um fator para não ter concessão. Essas empresas voltariam de graça para o poder público, que poderia reinvestir e planejar o desenvolvimento. O sistema elétrico brasileiro não só não tem investimento, mas ele foi fracionado, era um sistema único, um comando único nacional, algo assim, para os anos 90, tecnologicamente avançadíssimo para um país das dimensões do Brasil. Isso foi quebrado, porque nenhuma empresa tinha condições de comprar todo o sistema elétrico, então o governo Fernando Henrique picotou esse sistema, e nós estamos na situação que estamos. O governo Lula já resolveu, o ano passado, que iria fazer as renovações automáticas. O delegado Alexandre Silveira, que faz às vezes de ministro das Minas e Energia, já conversou com a Enel, que detém a concessão aqui em São Paulo, no estado do Rio e em algumas outras partes do Brasil, para a concessão da renovação ser automática, ou seja, mais 30 anos na mão dessas empresas, que além disso podem vender a concessão entre si numa espécie de mercado paralelo de concessões. É um escândalo isso, é um escândalo. O artigo do Adriano Pires, e é um escândalo do governo Lula, é um escândalo da ANEEL. Ponto. Fechou. Não, e para completar isso, né, na semana passada também, toda aquela conversa sobre a Eletrobras virou fumaça de vez, né? O governo Lula fechou um acordo com as lojas americanas e vai indicar 2 caras para o Conselho de Administração e vai retirar toda e qualquer ação de questionamento em relação à privatização. Acabou, caput, zero, não tem, esquece. O assunto de reestatização da Eletrobras está morto e acabado no governo Lula. Mauro, só um detalhe aí, não é assunto, é promessa de campanha. Lula falou que iria fazer isso. O assunto é quando está em rodinha de bar e tal. Não. Promessa de campanha que foi jogada para o espaço. É isso aí. Bom, falamos do Planeta Brasil, vamos falar do Planeta Mundo agora, né? Começou lá sexta-feira, né, com o fighting, como o pessoal diz, né, com a briga Zelensky-Trump, Trump-Zelensky vence, e aí foi uma atrás da outra, né, esses dias todos aí. Olha, Mauro, aquele telecatch, aquela briga, aquele espetáculo entre o Zelensky e o Trump, com a participação do Vance, e do lado estava o Marco Rubio, e estava todo aquele aparato de mídia no Salão Oval, ele é ao lado do espetáculo de algo muito mais profundo que está acontecendo. É uma reorientação geral que o governo Trump está fazendo nas relações internacionais dos Estados Unidos, e mais do que isso, numa espécie de arquitetura da geopolítica global, do poder global, sacramentado no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tem bastante gente falando isso, mas é preciso insistir e ver a profundidade desse assunto. A Denise Gentil, que é uma das melhores economistas brasileiras e que é uma entrevistada constante sua aqui, a Denise e eu... Quarta-feira que vem, inclusive, para falar de reforma da Previdência. Ah, que ótimo. Nós escrevemos um artigo que se chama O Império contra o Universo,
mas o alvo é a China, né, que tenta dar conta... Já não foi publicado ainda, foi, Maringoni? Não, deve ser entre hoje e amanhã. Eu te mando. A gente quer colocar no Terra Redonda. Fechou. Manda que a gente mostra aqui. Mando sim. Mas o que o Trump está fazendo é mudando todos os parâmetros que o governo Trump tinha feito nas suas relações internacionais, que eram as seguintes: era aumentar a pressão contra a China, mas, paralelamente, tratando por igual uma oposição frontal à Rússia. E ele promove essa guerra na Ucrânia, que é o desdobramento de algo que vinha do governo Obama. Que no governo Obama, a gente se lembra, em 2014, houve um golpe de Estado na Ucrânia, o golpe da Praça Maidan, com participação direta dos Estados Unidos. A segunda pessoa, a vice-secretária de Estado, a Victoria Nuland. Victoria Nuland é uma mulher que ela é muito interessante, porque ela atua tanto nos governos democratas quanto republicanos. Ela é uma espécie de coringa que evidencia a proximidade da política externa dos dois países. Mas ela é muito mais agressiva do que os republicanos são na política externa. No governo Obama, ela teve em Kiev várias vezes para ajudar nesse golpe, para ajudar na trama desse golpe, que tirou um governo eleito pró-russo e colocou um governo pró-ocidental, ou seja, pró-OTAN. E de 2014 a 2019, quando a eleição do Zelensky, e depois disso, na deflagração da guerra, toda a articulação foi feita, isso a gente já discutiu isso muito, porque isso tem 3 anos, de ampliar a OTAN até as bordas, até na fronteira russa. Para quê? Para intimidar o grande perigo europeu, sendo que a Rússia não é um país imperialista, a Rússia nunca se expandiu, nem no tempo da União Soviética era um país imperialista. A Rússia construiu um cinturão de proteção em torno de si, com auxílio dos partidos comunistas da Polônia, da Tchecoslováquia, da Romênia, mais um pouco abaixo da Hungria, da Tchecoslováquia, acho que eu falei, para proteger as suas fronteiras, para a lógica do Estado Soviético. Mas nunca foi um país que tivesse colônias fora, essa coisa do Império Soviético é uma forçação de mão. Mas essa situação de usar essa ideia, o medo europeu da Rússia, o medo que o Macron expressou nesse discurso destrambelhado ontem, que você mencionou aqui, é que criaram um caldo de cultura para essa guerra inútil. O Putin avisou várias vezes, desde 2007, que não iria permitir a OTAN chegar até a fronteira russa. E deflagra a guerra. Uma guerra absolutamente inútil do ponto de vista americano. E o Trump, aí corretamente, eu não estou elogiando o Trump, estou dizendo, o Trump corretamente considera que essa guerra, que consumiu aí, segundo ele, entre 350 e 500 bilhões de dólares do orçamento público dos Estados Unidos, tem que ser detida, tem que ser parada. E ao parar a guerra, ao desconsiderar a Rússia como inimigo principal, ele volta suas baterias para o que importa para os Estados Unidos, que é a questão chinesa. E é por isso que é essa agressividade não, essa reação bastante enfática do embaixador chinês nos Estados Unidos e do chanceler Wang Yi, o chanceler chinês, que é o seguinte: os Estados Unidos estão tentando bloquear importações chinesas, especialmente, é isso que você publicou agora há pouco, para poder concretizar aquele programa dele de repatriar empresas americanas no exterior. Ou seja, é uma promessa de campanha recuperar empregos para a classe operária dos Estados Unidos empobrecida. Nesse movimento de tirar a Rússia do radar como inimigo e focar na China, ele muda a política externa com relação à Europa. Por quê? Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Truman, em 1947, inaugurou num discurso no Congresso a Guerra Fria, desde 1949, quando foi criada a OTAN para deter o expansionismo soviético, desde toda a Guerra Fria até 1991, e desde a expansão da OTAN no governo Clinton,
A Rússia foi sempre o grande medo. E o medo russo é a paura da Europa, é o terror da Europa, porque isso que o Macron fala é assim, por que a Europa tem medo da Rússia? A Rússia avançou sobre a Europa Ocidental, a Rússia tentou invadir a França, a Inglaterra? Não. A Rússia tentou invadir a Itália? Não. A Rússia teve a União Soviética. Ela tinha uma influência enorme, não era uma colônia. Na RDA, na Alemanha do Leste, na Alemanha que se chamava comumente de Alemanha comunista, mas nunca avançou, nunca passou o sinal. O que houve no final da guerra era uma influência crescente do Partido Comunista Soviético, os partidos comunistas, em especial francês, italiano e grego, e na esquerda europeia em geral, e era uma influência que não era ouro de Moscou. Era o seguinte: o fato da União Soviética ter ganho a Segunda Guerra Mundial, agora em 8 de maio, 8 e 9 de maio, vai completar 80 anos, deu uma força tremenda à esquerda na Europa Ocidental. Então, o Partido Comunista Francês, em 1946, 47, 48, tinha em eleições parlamentares 26, 27% dos votos, um quarto do eleitorado. Isso chegou nos anos 70 a quase 30%. Era um partido decisivo. As eleições de 1948 na Itália, as eleições parlamentares, quase foram ganhas pelo Partido Comunista Italiano. Não foi porque a CIA, a direita italiana, a democracia cristã e a máfia italiana fizeram um atentado contra o secretário-geral, uma espécie de presidente do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, e tocaram terror no eleitorado comunista. Isso é mostrado, com licença poética, num filme muito importante para a nossa geração, Mauro, que é O Carteiro e o Poeta. O filme se passa naquele período das eleições italianas de 48, em que a igreja teve um papel de tocar o terror, dizer que comunista comia criancinha e tal. E na Grécia, eles só não ganharam as eleições no pós-guerra porque houve um golpe de Estado, um golpe militar. Então, isso tudo era a sombra da União Soviética, que hoje se transmuta na sombra do perigo russo, que não existe. O que o Macron está fazendo é uma patifaria, é querer criar um factoide. E esse caldo de cultura, essa mudança de aliados na Europa, porque a França, os Estados Unidos querem falar o seguinte: olha, chega disso, nós vamos parar de investir na OTAN. O orçamento da OTAN, mais de 70% é bancado pelos Estados Unidos. Chega de gastar dinheiro com vocês. Eu quero cuidar da vida. Eu tenho outros problemas, eu tenho o problema da China para resolver, isso que o Trump está fazendo. Corretamente, diga-se de passagem. E aí o Zelensky se viu sozinho e foi à Casa Branca e patrocinou aquele espetáculo. Eu achei ótimo aquilo, porque explicita para as pessoas o que são as relações internacionais. O que são as relações internacionais? É o terreno da brutalidade. Essa história da diplomacia de punhos de renda, que todo mundo fala baixinho, todo mundo resolve todas as questões, combinando talheres com a carne branca ou carne vermelha, o tipo de vinho que se usa, ou seja, você resolve tudo em acontecimentos sociais de maneira educada, não é verdade. As relações internacionais é o terreno onde a faísca, onde os atritos se colocam, seja de discussões acoladas, seja da guerra. E o Zelensky é o ponto culminante de algo que no governo Trump começou com um discurso do J.D. Vance, em 14 de fevereiro, na Conferência de Paz de Munique, que assustou a Europa. A Europa ficou abismada com aquilo. E o Trump desdobra a ação dele para os outros países, são as tarifas aduaneiras, as tarifas de importação e exportação, que vão ter impacto aqui no Brasil. Mas, ou seja, ele está mudando uma aliança feita no pós-guerra. A ONU foi criada quase que para isso, com essa lógica da aliança imperial Estados Unidos e Europa Ocidental. Esse é o eixo do poder global com predominância americana. Você mudar essa política, de repente, está criando essa reviravolta e esse medo num sujeito, num patife como o Macron. Na sua decadência, ele se agarra ao Lula, né? Vamos ter aí um abraço do Lula, que está em condições difíceis aqui no Brasil, com uma figura como Macron, que é um pato manco, né? Vai perder as eleições, já perdeu
as eleições parlamentares o ano passado. Mauro parece que caiu, voltou Voltei, agora. voltei. Não, agora, Maringoni, e a China, cara? Eu estou muito impressionado, porque nós nos acostumamos com a ideia de que a diplomacia chinesa é uma diplomacia de silêncios, né? De evitar qualquer tipo de confronto, né? Olhar para o lado nas confrontações e ir fazer comércio, que é o que os chineses gostam de fazer, que é comércio, né? Uhum. E o que a gente está vendo, tanto lá em Taiwan, quanto agora no confronto direto com o Trump, é uma outra China, né? A diplomacia chinesa nunca foi expansiva no sentido de se voltar para fora com vigor. A gente teve aí o episódio, em 1972, da aliança China-Estados Unidos. E, ao contrário, a China foi pedir capitais para os Estados Unidos, porque tinha praticamente rompido, não rompeu relações, mas se afastou do bloco soviético, para usar uma expressão quase carnavalesca. Aqui em São Paulo tinha um bloco soviético, mas dos países socialistas ela se afasta, se aproxima dos Estados Unidos em busca de financiamento, mas a diplomacia chinesa sempre foi muito, pelo tamanho do país, muito mais tímida, usar uma palavra aí com licença poética, do que o peso, o tamanho do país possibilitaria. A diplomacia soviética, a diplomacia do Império Russo no século XIX, a diplomacia soviética no período socialista e da Rússia, criou no mundo uma escola de diplomacia de você agir sempre em período de extremo isolamento. Então, a Rússia sempre teve uma diplomacia muito ousada e, por vezes, agressiva, como tem sido agora, agressiva no sentido de ir para a ofensiva. O Sergei Lavrov seguramente é o segundo homem na hierarquia do poder russo. O Putin fala para o mundo de vez em quando, mas quem coloca os pingos nos is, quem vai à prática, opera as relações, é o Sergei Lavrov. É um diplomata que já devia estar aposentado, estou dizendo, sem etarismo, mas ele está com 75, 76 anos, mas está em ação. E ele tem feito pronunciamentos muito sérios. Ele fez semana passada uma fala extremamente forte, dizendo que desde a Idade Média as grandes tragédias humanas têm origem na Europa. Seja as cruzadas, ele vai recuperar, seja a guerra napoleônica, as conquistas, o colonialismo, e depois disso as duas guerras mundiais têm origem na Europa, e que a Europa tem que se colocar no seu lugar. Ela fala assim, não chega para lá, é uma jamanta que se coloca. Então, o Macron, de certa maneira, não é que ele tem razão, mas a Rússia está pontuando qual o papel que é da Europa. Como o Trump também coloca freios à Europa, você tem não só essa fala do Macron, mas algo até talvez mais importante do ponto de vista efetivo, político, que são os planos do possível virtual primeiro-ministro alemão Friedrich Merz. Ontem ele anunciou ele falou, ele não anunciou ainda, porque não é oficial, que ele, como primeiro-ministro, quer aumentar o investimento bélico alemão e o investimento em infraestrutura em 500 bilhões de euros. É algo que era no governo, o governo que você sempre classifica, o governo Scholz, é o governo Lula alemão, né? O governo neoliberal limpinho, né? Neoliberal progressista. E ele cai justamente porque não consegue fazer investimentos. A política de investimento dele é regressiva, ele não faz, ou ele corta investimentos, ele não faz na intensidade necessária. Voltado pela mesma lógica do governo Lula aqui, do Haddad, né, que é arcabouço fiscal, né? A questão fiscal. Da austeridade fiscal, não é arcabouço lá, mas é austeridade fiscal. E o Merz fala, não, nós vamos colocar 500 bilhões de dólares por fora do orçamento. É como se ele ficasse aqui no arcabouço, vamos tirar os investimentos do arcabouço. A Alemanha é a primeira economia da Europa. E ele vai dividir infraestrutura e reaparelhamento das Forças Armadas, investimento bélico. Por quê? Porque eles querem chegar na Europa Unida, na União Europeia, a meta do Macron e dele parece ser, cada vez mais,
de substituir o investimento americano por investimento europeu. É um tanto difícil de imediato, porque o orçamento bélico americano é de quase 1 trilhão, é de 986 bilhões de dólares. Você que comparou aí os investimentos no Canal do Panamá com o PIB brasileiro, vale dizer que 1 trilhão de dólares é mais ou menos, é quase metade do PIB de tudo que o Brasil produz ao longo de um ano. Eles querem fazer isso, não é o que o Mercer está investindo, ele quer investir 500 bilhões de euros, o que deve dar aí também um quarto do que é o PIB brasileiro. Então, não é só investimento militar, mas mostra o seguinte: a situação do mundo está virando, porque nem o Trump é um neoliberal estrito sensu, ou seja, ele quer o Estado de novo intervindo na economia, intervindo no mundo, intervindo onde for. Ele é neoliberal, é o seguinte: ele vai colocar essas criptomoedas, que não está claro ainda, como parte dos fundos de reserva dos Estados Unidos. Repito, não está claro ainda o que ele quer com isso, mas criptomoeda é o cúmulo da especulação financeira. Mas ele quer se assenhorar do Estado e quer um Estado muito mais forte, ao contrário de um Estado destruído, que estão dizendo que ele está destruindo parte do Estado. Não, ele está investindo, incorporando as Big Techs, incorporando a Meta, incorporando as empresas do Musk, incorporando o Jeff Bezos na lógica dos Estados Unidos, na lógica financeira militar, do complexo industrial militar, para fazer um aparato de inteligência ampliado com as empresas privadas para agir no mundo. E na Alemanha, essa expansão do gasto público. Nós vamos ficar na América Latina, Brasil, Argentina, Paraguai, esses países a Argentina é extrema-direita, mas o Brasil é aí o neoliberalismo empim, mas tem em comum o ajuste fiscal. Então, nós vamos ficar aqui fazendo superávit, pronunciamentos do ministro que vai aumentar aí a meta de déficit zero, já é superávit para 2,5%, nós vamos cortar gasto, enquanto na Europa e nos Estados Unidos a lógica é outra, a lógica é aumentar o investimento público de maneira acentuada. Então, essa lógica global não é só um rearranjo da geopolítica geral. O arranjo da geopolítica geral é os Estados Unidos conterem um avanço chinês, é uma disputa no poder global. E, para isso, ele se livra do que atrapalha. Uma das coisas é a aliança com a Europa, a aliança histórica que vem da Segunda Guerra. Mas, como subproduto disso, vamos acabar com essa história da austeridade. O que o Merz está dizendo, e a gente vai precisar ver os planos deles, se ele realmente constituir governo, tudo indica que vai, nessa questão, quebra a austeridade fiscal. Vamos ficar, o Brasil vai ser assim, Brasil, Argentina, o grande museu da responsabilidade fiscal pelo mundo vai ser aqui. Quando que neoliberais quiserem visitar, como é que é a austeridade fiscal? Vamos naquele museu lá no Brasil que tem, que lá eles implantam a austeridade fiscal. E prometem para a população que isso traz desenvolvimento e emprego. Incrível essa história, né? Porque o discurso da austeridade fiscal era o discurso vigente sobre Biden nos Estados Unidos, do Partido Democrata, que é o PT lá dos Estados Unidos. O discurso da austeridade fiscal ainda mas está deixando de ser o discurso dos progressistas neoliberais lá na Europa, né? Macron, o Scholz, que caiu agora, o Draghi na Itália, o Pedro Sánchez na Espanha. E essa é uma coisa interessante, né? O neoliberalismo ataca a situação paradoxal, né? Porque você tem a China não é neoliberal, a Rússia não é neoliberal, os Estados Unidos estão deixando de ser neoliberais, a Europa está deixando de ser neoliberal. Está sobrando para esses progressistas dos países periféricos segurar o troféu, não do Oscar, né? O troféu do neoliberalismo, né? Uma coisa incrível, né? Incrível que a gente tenha assistido isso, né? Incrível. É preciso classificar o seguinte: quando a gente fala que o Trump não é neoliberal na ação do Estado. Claro que ele é um liberal, é um empresário e tal, mas não no uso dos orçamentos públicos e no aumento do poder do Estado Nacional, no aumento do poder de intervenção do poder público na economia em várias áreas. Não está fácil o caminho do Trump, né? Preciso que isso seja lembrado.
Ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos é uma corte abertamente política, não é essa hipocrisia aqui do Brasil que diz que é uma corte técnica. Não. Tem 3 democratas e 6 republicanos. A maior parte dos republicanos, foram 4 deles indicados pelo Trump. 1 pelo Bush filho, acho que 2 pelo Bush filho. Mas é uma corte que vota 6-3 sempre, os republicanos sempre ganham. Ontem, uma ação que colocava em pauta o investimento social do governo americano, deu ganho de causa. O Trump perdeu, porque ele vai ter que realocar entre 2 e 11 bilhões de dólares, as matérias na imprensa são díspares sobre isso, de volta a investimentos em entidades como a USAID e em fundos aí de atendimento à população vulnerável nos Estados Unidos. Ou seja, não está fácil, não está. Mas assim, não é um revés, não é um embate neoliberalismo ou não, é porque a ação do Estado também seja social e não apenas nas áreas mais sensíveis da ação do Estado, entre elas a área militar. Claro. Não, nenhuma ilusão em relação ao Trump, né? O Trump é um fascista, né? Um cara de extrema direita. Ontem ele soltou aquele tweet dele anunciando, né? Universidade que não reprimir estudantes vai perder fundos públicos, né? Não vai ter direito a acesso aos fundos públicos. É manchete do New York Times hoje, que é um New York Times também já bem menos democrata do que no passado, estão lá se ajeitando, né, com o governo Trump. A manchete deles agora é: enquanto Trump persegue as universidades, os estudantes estão sentindo a dor. Por quê? Porque já há redução no número de ofertas de vagas para doutorado nas universidades dos Estados Unidos. Ou seja, essa ofensiva do Trump também vai acabar sendo um tiro no pé do imperialismo, né? Porque os doutores chineses são em número cada vez maior, né? Agora, Mauro, a gente pensar o seguinte: os Estados Unidos, a gente, quando olha para o sistema universitário americano, a gente sempre olha para Harvard, para Yale, para Berkeley, para o MIT, que são as universidades de ponta, a Universidade de Columbia, em Nova York. Os Estados Unidos tem 4 mil universidades em cidades pequenas e médias, cada município quase tem um. É um sistema, não é um sistema, mas são universidades privadas, né? Ou seja, mas forma uma. É difícil falar em rede, porque rede é algo articulado. Cada universidade está submetida às regras dos estados, mas é um contingente, um número enorme de universidades, que nem sempre são de bom nível. A gente aqui no Brasil, na colônia, que acha que toda universidade americana é universidade americana. Não é. Mas essas restrições colocadas aí impactam também as áreas de pesquisa. Há um índex do que você vai... O discurso que o Trump fez na terça-noite, e eu tive a pachorra de perder parte da minha noite de sono para assistir 1h40 da lenga-lenga trumpista, por dever de ofício. O Trump, primeiro é o seguinte, ele faz um jogo, é quase um programa do Ratinho, porque 60% do programa foi sobre imigração. Mas não é que ele falava de imigração no abstrato. Ele fala de imigração o seguinte: aqui está aquela senhora que está lá em cima, por favor, câmera, mostre. Aí tem uma senhorinha com uma filha, ela fala: essa senhora tinha uma filha de 14 anos chamada fulana, uma linda menina que morava, sei lá onde, na Pensilvânia, pois um monstro venezuelano a arrastou para um banheiro do shopping center, a estuprou e a matou. Dali a pouco ele pega um soldado de fronteira, um guarda de fronteira, que tem um nome mexicano, Roberto, eu lembro até, que é um cara do povo, você vê que é um cara... O Roberto é um herói, porque ele e um colega dele resistiram ao fogo dessa quadrilha que tenta entrar em nosso país. O colega dele ficou gravemente ferido, mas Roberto o defendeu e não sei o quê. Então ele vai pegando exemplos na plateia como se fosse um programa de auditório. E no meio ele vai colocando os objetivos dos Estados Unidos. Bom, teve aquele menino que teve um grande destaque, né? Um menino com câncer no cérebro que ele nomeia como agente do serviço secreto, né? Deu um maior destaque. Pois é. Você falou, é um programa de auditório, né? Programa de auditório. E aquele menino é uma coisa
assim, eu fico grotesco, não no sentido do menino, é grotesco o que o Trump promove. O pai pega o menino no colo e levanta, e o menino não sabe, ele está assustado, não é porque ele não sabe o que está fazendo ali. E o menino fica estatelado, e o pai fica falando, dá tchauzinho, e ele dá tchau, e segurando ele no colo. Então ele fica com os braços levantados. É uma cena, é um programa de auditório, é um programa padrão Ratinho. Mas aí ele coloca lá os pontos que o governo dele é o melhor governo americano desde o governo de George Washington, ou seja, melhor que Lincoln, melhor que Roosevelt, melhor que qualquer um. Os gêneros agora, nas Forças Armadas, nas universidades, no serviço público, é masculino e feminino, acabou a ideologia de gênero, ele não fala ideologia de gênero, mas ele cita isso. Vamos acabar com as entidades corruptas, saindo da Organização Mundial do Comércio, entidades corruptas nos Estados Unidos. O que ele quer fazer com isso? O que ele está falando? Nos Estados Unidos, o projeto daquele DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, comandado pelo Elon Musk, é demitir 1,5 milhão de funcionários públicos. Você tem nos Estados Unidos mais ou menos 6 milhões e pouco, é um quarto dos funcionários públicos vão ser demitidos. É mais ou menos o pente fino que o Ministério da Fazenda quer fazer aqui, que o Haddad fala em fazer aqui. Vamos demitir porque tem que cortar. O problema não é o corte, o problema é que o corte é seletivo. Ele quer limpar o Estado dos seus opositores. Grande parte dos cortes, grande parte não em número, mas há uma atenção especial para cortes na CIA, no FBI, no Pentágono e no aparato de segurança em geral. Vai tirar a população LGBT e trans das Forças Armadas, ou seja, ele está tornando o Estado, se a gente pegar na linguagem dos liberais, vai ser um Estado não republicano, sem trocadilho com o Partido Republicano, mas um Estado em que nem todos podem trabalhar nele, nem todos vão. Então você tem que se adequar a determinados critérios. E seletivo. É isso que os liberais aqui no Brasil queriam quando querem acabar com o concurso público. A indicação é pela tal da meritocracia. Ele fala na meritocracia. Então, limpar o Estado é tornar o Estado menos burocrático, ou seja, menos opositores dentro do Estado às diretrizes do Trump. Ele fala, vamos acabar com a tirania da diversidade, equidade e inclusão. O fim da teoria crítica de raça, ele quer acabar com, no Estado, dentro da universidade e tal, as questões colocando raça como algo inclusivo, você ter política de cotas, isso a Suprema Corte já está acabando. Ele fez um pronunciamento extremamente racista, um tweet, na época daquele acidente em Washington, do avião que bate com o helicóptero e cai no Rio, acho que foi no Rio Potomac, né, que caem os dois, com dezenas de mortos, e ele alega, do nada, que possivelmente nessa política inclusiva que existe no serviço público, os operadores de voo ou são hispânicos ou são, ele insinua, né, de populações outras aí, ele não falou negros, mas é isso, é o racismo dando tom. Né? Ele cita o preço do ovo, isso eu achei... Eu vi! Chocante. The egg price, né? Então aí, ele faz arma um circo, e ele é um homem de TV, né? Ele fala, ele põe a mão, isso é muito interessante de ver, ele põe a mão em cima do púlpito onde ele está falando, como se ele estivesse num balcão de bar confidenciando para você qualquer coisa. E a plateia composta por congressistas é metade, né? O lado, deixa eu ver, de quem olha, o lado direito da plateia, não tem nada a ver com ideologia, mas o lado direito são os republicanos que aplaudem, fazem oba, ipi, urra, e do lado dos democratas, todo mundo com um cartazinho. E o lie, você mente. Musk steals, Musk rouba. E é um protesto silencioso, mas muito comportadinho, né? Porque o Partido Democrata não está numa situação tão boa e também não é aquela Coca-Cola em termos de ser esquerda, né? É o PT americano, né? Um partido do neoliberalismo cheirosinho e limpinho, né? Sim. Agora, eu queria ainda voltar para falar da Alemanha, Maringoni. Bom, o coach de esquerdas aqui. Acompanha o Gilberto no Face. Bom assistir ao vivo. Não sei se chama o Trump de pós-moderno,
mas ele promove um aceleracionismo na loucura do império. Coach, só uma observaçãozinha. Não é loucura, ele tem meta, ele quer derrotar a China. Quando a gente fala loucura, eu sei que você não acha isso, mas muita gente pode achar que é algo destrambelhado, que chegou um cara com sorvete na testa, na presidência. Não é. Ele pode fazer os passos imediatos serem meio, como é que eu digo, levantar muita poeira, muito espalhafatosos. Mas ele tem meta. Ele, como o Mauro falou antes, ele quase reincorporou com essa compra aí por parte da BlackRock, ele está quase incorporando o Canal do Panamá de novo aos poderes do Estado americano. Então, tem objetivo. Então, eu sei que você não acha isso, mas para a gente... Tem gente que vai passar a achar aquele louco. Não é louco. Não é louco. Então, mas eu queria te perguntar, Maringoni, sobre a Alemanha. Porque, assim, em que pese esse idiota do Macron falar da ameaça russa e tal, os franceses, por sinal, alguém aqui até falou, né? Vai ser o novo Napoleão, né? Vai levar uma coça da Rússia de novo, né? Em que pese... Precisa comer arroz com feijão, né? Precisa comer o Napoleão. Para chegar a Napoleão, né? É o Napoleão de hospício, né? O Napoleão de hospício. Isso. Então, peraí, o Misha diz aqui, ó. E o presidente da Copasa, Companhia de Saneamento lá de Minas Gerais, mandou: o meu mandato é pela privatização, agradecer ao Zema e as terceirizadas superfaturadas em nome da população. Legal, Misha. Ó, seguinte, em que pese esse discurso deste, uma figura meio patética, né, do Macron, eu nem sei por que nessa altura do campeonato a principal referência, a principal relação, a principal aliança de Lula no cenário internacional é com esse idiota aí, né, do Macron, que ninguém leva mais a sério. Mas, enfim, não é disso que eu queria falar. Em que pese essa conversa dele em relação à Rússia, na verdade, Maringoni, a gente vai olhar para a Alemanha, né? Claro. A Alemanha, sim, ao contrário da Rússia, é imperialista, né? A Alemanha... vamos olhar para a Primeira Guerra Mundial, vamos olhar para a Segunda Guerra Mundial. Essa coisa do rearmamento alemão faz reacender um sonho, evidentemente, um sonho imperialista ali, né? Eu estou vendo aqui realmente, olha a manchete da Bloomberg: Alemanha desfaz a amarra fiscal para investir em defesa após recuo dos Estados Unidos, né? A Alemanha vai montar os alemães são... não é moleza, não. Os alemães vão montar um exército dos melhores do planeta, vão ter os armamentos em pouquíssimo tempo. Né? Já vi gente falando aqui que ele falou em 500 bilhões de euros, mas já tem gente falando lá de 800 bilhões de euros. Eles mudaram a Constituição está sendo mudada, porque tem lá na Constituição, lá na Alemanha, né, que nem aqui no Brasil, regra de ouro, né? Tem lá os arcabouços fiscal deles lá com as regras deles. Estão alterando a regra para dizer que toda despesa de segurança e defesa fica fora da regra fiscal. Fora. Então não tem limite. Não tem limite. Então acho que a gente tem um cenário realmente de redesenho e queria ter um olhar para a Alemanha, cara. Mauro, olha só, a Alemanha, ela foi, antes da Primeira Guerra, ela teve um processo de... A Alemanha é um país que até 1870 não existia. Existia a Prússia, que era um país industrializado, que é o norte da Alemanha, e pega ali o norte até o Báltico, um pouco, e uma série de outros países menores, e condados, e restos do mundo feudal, eram 500 e poucos condados, que se unifica em 1870, e a Alemanha faz um processo de acentuar sua industrialização a partir da Prússia e de montar uma indústria armamentista muito forte. A gente se lembra, nas peças de artilharia, de canhões a fuzis, a metralhadoras, a pistolas, a pistola Luger era uma pistola símbolo da Primeira Guerra Mundial, os canhões Krupp, aquele canhão mastodôntico, que era um delírio na Primeira Guerra, que era o canhão Berta, que era um canhão que tinha, eu não lembro quantos metros, 60, 70 metros, que era um canhão que como não existiam mísseis, era para lançar balas de alta precisão, porque ela tinha um cano muito grande para lançar balas de pressão a grande distância. Que não funcionava, mas
enfim, e a indústria de blindados e motorizados. Não tanto de aviação. A aviação alemã, ela teve uma aviação importante, os alemães inventaram técnicas de combate aéreo muito sérias, eles inventaram, por exemplo, aqui é um preciosismo de aficionado, né? Mas o grande problema dos aviões de combate na Primeira Guerra era como você colocar o piloto com uma metralhadora na frente dele, e a metralhadora tinha que passar pela hélice e não quebrar a hélice, né? Você podia dar um tiro na hélice e o avião cair. E os franceses inventaram de colocar placas de aço na hélice, porque aí a bala que batesse na hélice ricocheteava e podia atingir o piloto. Os alemães inventaram um motor sincronizado com a metralhadora. Quando a hélice estava na horizontal, a bala passava. Quando ela voltava a ficar na vertical, a metralhadora interrompia o tiro. Era algo extremamente sofisticado na Primeira Guerra. Tanto que o armamento do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a principal fonte compradora era da Alemanha. A proximidade dos militares brasileiros, Góes Monteiro, no governo Getúlio e outros, era com a Alemanha por causa disso. Não me parece que hoje, tirando blindados e algumas peças de artilharia, que a Alemanha tenha uma indústria bélica tão forte. O que ele quer investir é reinvestir nisso. Eu não tenho detalhes, né? Precisaria dar uma estudada, se alguém aí que estiver nos assistindo sabe, mas não me parece que tenha. Não tem uma indústria aérea poderosa como a americana, como a russa, como a chinesa hoje, né? E a francesa, de certa maneira. Mas o rearmamento alemão, claro que preocupa. E a Alemanha é a principal potência industrial no continente europeu. Se ele vai usar isso para recompor um país imperialista, não está claro ainda. Mas eles querem se rearmar por conta do tal perigo russo. Agora, é preciso a gente ter cuidado em a gente olhar para o passado alemão e transpô-lo mecanicamente para hoje. Eu estou dizendo ter cuidado, é só fazer um alerta. O nacionalismo alemão, que pautou o século XIX, a Guerra Franco-Prussiana, lá em 1870, que pautou a Primeira Guerra Mundial e que pautou a Segunda, e a ascensão do nazismo, tinha um papel na sociedade alemã. O nazismo não aparece à toa num país de unificação tardia, ou seja, enquanto os estados europeus, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Suécia, outros, se unificaram no final da Idade Média, ou seja, o mundo feudal acaba e eles se juntam num Estado único, a Alemanha e a Itália também se unificam no começo dos anos 1860. Eram 5 reinos que se juntam a partir da Lombardia e do Piemonte, a partir do norte, que era industrializado. São 2 países justamente em que as ideologias de extrema-direita tiveram muita força. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália a partir dos anos 20. Por quê? Entre outras coisas, porque o nazismo é uma ideologia extremamente nacionalista, excludente contra judeu, contra estrangeiro, contra cigano, contra gay, contra comunista, para consolidar esse Estado Nacional. Ela é a ideologia do Estado total, como dizia o Mussolini. Daí vem a expressão Estado totalitário. O Estado alemão está consolidado hoje. Eu não sei se o nacionalismo alemão tem o peso que tinha há 100 anos. Não sei. Aí é uma dúvida real, porque eu não apostaria em transpor mecanicamente aquela questão do nacionalismo. Eu transponho outra coisa. Eu transponho tentativa da Alemanha segurar a decadência europeia, que é isso que está acontecendo. Quando o Trump chega no Zelensky, dá um chega para lá, quando o J.D. Vance passa um carão, passa um sabão nas lideranças europeias, eles estão dizendo, vocês não têm mais importância, vocês estão se achando, mas não são mais essa Coca-Cola toda. E aí eles querem se rearmar para readquirir uma proeminência no mundo. Não está vislumbrado ainda se a Alemanha isoladamente vai se colocar como uma supremacia na Europa, mais do que ela já é no terreno econômico, industrial e financeiro. Mas vamos lembrar que na União Europeia, o Banco Central Europeu ele funciona a partir do Banco Central Alemão. Quer dizer, é o banco mais poderoso. Eu estou colocando isso porque eu não quero fazer uma afirmação peremptória, olha, o nazismo vai voltar na Alemanha. A AfD pode voltar, mas eu não sei se ela tem as características exatas. Eles são contra a imigração. Agora, eles não são anti-Rússia, hein? Que é a diferença na Primeira Guerra Mundial.
eles não são pró-guerra na Ucrânia. A AfD é contra a guerra. A AfD não é atlanticista no terreno OTAN. Por que a democracia cristã, a CDU e a CSU, não fazem uma aliança com a AfD para formar governo? Entre outras coisas, porque existe o tal do firewall, do cordão sanitário, quer dizer, um acordo de nenhum partido de centro ou mesmo de direita fazer aliança com a extrema-direita, mas existe uma diferença de visão nas negociações internacionais, nas relações internacionais. A AfD está muito mais em quebrar essa cisão com a Rússia, eles não são anti-Rússia, e o que não é a CDU, o caso da CDU. O que é interessante nessa CDU atual é que ela, de fato, está bem à direita da velha CDU, né? Da velha CDU, né? Com a Angela Merkel, né? Maringoni? Opa! Deu uma congelada o Maringoni. Gilberto caiu. Enquanto ele... voltou. Tá, desculpa, você tinha dado uma caída, mas voltou. Eu tinha comentado que essa CDU agora, do Merz, está bem à direita da CDU da Angela Merkel, né? Sim. Mas ela é pelo poderio europeu contra a Rússia. Uhum. A economia alemã nem sempre foi contra a Rússia. A Segunda Guerra Mundial não é uma exceção, mas é um período. Se você pensar o seguinte, a Alemanha se uniu à Rússia no tempo de Napoleão contra a invasão francesa na Rússia. Uhum. Tanto que o general, que é o grande ideólogo das políticas da guerra, o Karl von Clausewitz, que escreveu o livro da guerra, que ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios, ele foi general do exército alemão, prussiano, aliás, 1805, 1800, e general do exército russo. A Alemanha e a Rússia eram sócias nos gasodutos Nord Stream 1 e 2. O ex-chanceler alemão, agora não me lembro, o que sucedeu o Willy Brandt, era o CEO da empresa russa de gás, que estava fornecendo gás à Europa. Então, a economia alemã sempre esteve muito junto com a economia russa. O Putin era agente da KGB em Berlim. A Merkel era da Alemanha Oriental. Então, havia... Claro que relações pessoais não têm um peso enorme nas relações internacionais, mas o Putin e a Merkel tinham conferências constantes em que eles conversavam em alemão, língua na qual o Putin é fluente, justamente por causa dessa proximidade que sempre... Ela deixou de ter proximidade na Guerra Fria e voltou quando acabou a Guerra Fria. Sim. Então, é preciso mediar essa questão do nacionalismo alemão. Não quero descartar, mas eu não dou de barato que isso vai acontecer. Maringoni, uma palavrinha, vamos embarcar na sequência o Thiago Ávila, depois dele, Luan e Theo, lá de Porto Alegre, né, por conta das agressões brutais que sofreram durante o Carnaval, lá em Porto Alegre, o Carnaval que não teve, né, em Porto Alegre. Mas antes de te liberar, um segundinho ainda para... Primeiro um anúncio, nossos comerciais. Então, confirmado amanhã, 8h30 da manhã, um debate, acho que vai ser bem interessante, aqui sobre economia e dívida pública, sobre o projeto da auditoria da dívida pública, auditoria cidadã da dívida pública, que tem a Maria Lúcia Fatorelli como sua principal líder. E o Paulo Clias, com uma visão crítica em relação a essa proposta, esse projeto. Acho que vai ser bem legal. Genial, e aí, Mauro, é um debate necessário. Parabéns pela pauta. É isso aí. Vamos falar assim. Aqui, ó. O Cyber Phantom. Não, vamos falar amanhã sobre isso. Vai ser importante, acho que realmente bem legal. Bem legal. Né? Começou com o Humberto Matos fazendo uma crítica aqui. A Fatorelli respondeu, reclamou. Aí falei com ela, falei, vamos debater. Aí vamos debater. Né? E o Humberto Matos, acho que vai participar amanhã também, no chat, fazendo pergunta. Aí não vem no debate, não. Bom, o Cyber Phantom diz, Maringoni, subiram para 800 bi, que é exatamente o valor do relatório Draghi. Esses gastos com defesa não é uma desculpa para fugir do arcabouço fiscal na União Europeia, mas olha, são dois gastos diferentes, tá, Cyber? Tem o gasto da União Europeia,
que a Ursula von der Leyen anunciou, que é 800 bi, e tem o gasto especificamente da Alemanha, que é 500 bi. São é 500 mais 800, né, Maringoni? Eu não sei ainda essa conta como é que o Merz está fazendo, né? Mas é muito mais do que 500, passa de 800, seguramente, mas é um tiro de canhão, para usar o linguajar bélico, na austeridade fiscal na Europa. Eu espero que daqui a uns 30 anos essa linha chegue aqui no Brasil, que as coisas cheguem com atraso na área econômica. O pessoal aqui ouve muito BTG Pactual, os mercados e tal, e talvez... Coca-Cola, McDonald's. Coca-Cola, né? Bom, deixa eu fazer um registro aqui, tá? Na terça-feira, dia 4, houve mais uma chacina em Salvador, tá? Chacinas em Salvador, mais uma chacina, né, governos do PT. Impressionante as chacinas cometidas pela PM durante os governos do PT. São mais de 100 mortos em chacinas desde 2022, governo Rui Costa. 12 pessoas mortas em Fazenda Coutos, longe do circuito do Carnaval, tá? Desculpa, é a 100ª chacina em Salvador desde 2022. São muito mais de 100 pessoas, muito mais de 100 pessoas. 12 pessoas mortas, o governo baiano, como sempre, né, dizendo que é traficante, que resistiram, resistência, a mesma conversa de sempre. 12 mortos, 12 mortos. A gente já mostrou aqui no circuito carnavalesco a PM de Salvador descendo o sarrafo sem motivo nenhum. Agora, a polícia militar, é importante dizer, né? Não há nenhuma polícia militar no Brasil que mate tanto jovens negros quanto a da Bahia. É campeã. Né? É o terceiro governo Jerônimo, né? Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo. Impressionante, impressionante realmente o que acontece na Bahia. Para encerrar, então, Maringoni, uma questão para falar, para dizer que não, para não dizer que não falamos de flores, para não dizer que não falamos de Brasil, eu queria um olhar teu, e na sequência aí continuamos com o Thiago, sobre o cenário brasileiro em que o governo Lula parece diante, finalmente, de uma reforma ministerial que vem sendo postergada desde o final do ano passado. Teve Padilha derrubou a Anísia. Nós mostramos aqui como a queda da Anísia foi algo arquitetado pelo Padilha durante um ano, pelo menos. Mostramos aqui, 2 por 2, todos os fatos, para mostrar como essa queda foi construída da Anísia, lá no Ministério da Saúde. Então, Padilha para o lugar da Anísia no Ministério da Saúde, Gleisi, que estava cotada para a Secretaria-Geral, para o lugar do Padilha. Tem uma conversa agora, que o Márcio Macedo vai sair da Secretaria-Geral para ir funcionar como um interventor de Lula no IBAMA, para passar a boiada lá no IBAMA, né? E aí iria a conversa também, que apareceu ontem, não confirmada, de Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. Como é que você está vendo esse rearranjo aí do governo Lula? Mauro, essa reforma ministerial, se for esse desenho, o desenho de mudar algumas peças, você piora na saúde, você tira uma profissional extremamente reconhecida e coloca um parlamentar, um ministro que não conseguia ser recebido pelo Arthur Lira, né? Eu não sei qual é a genialidade do Padilha como articulador político, mas a mediocrização do ministério é um rearranjo que, por enquanto, está restrito a essas forças do neoliberalismo progressista, né? Do PT, agora do PSOL, parece. Não há nenhuma mudança de fundo na política econômica. Me parece que o reloginho do governo Lula esgotou o tempo de mudança. Não vai ter nenhuma novidade de mudança de rumo, a não ser que aconteça algo imprevisível, até o final do governo. Nós vamos com austeridade, com arcabouço, com restrições, com cortes, etc, etc. Eu quero só me deter um pouquinho, porque eu sou filiado ao PSOL ainda, nessa questão do Boulos. O PSOL, no início do governo, votou uma resolução no seu Diretório Nacional dizendo que o partido não participaria diretamente do governo, ou seja, não teria membros no primeiro escalão como ministros, a não ser em questões muito específicas como étnico-raciais e outras, que foi a janela aberta para que a Sônia Guajajara estivesse no Ministério dos Povos Indígenas.
Se o Boulos entrar, vai haver uma grita geral no Congresso, porque como é que um partido com 13 parlamentares só em 513 pode ter 2 ministérios? Possivelmente a Sônia Guajajara sai, o ministério dela tem muito pouca efetividade, tem pouca verba, mas ela também não tem nenhuma atuação brilhante assim, e vai o Boulos. Agora, isso vai implicar uma nova crise no PSOL, que vai ter que ser votado novamente no Diretório Nacional, essa permissão para que um dirigente, um membro do partido, esteja na esplanada, esteja com cargo de ministro. Vai ser crise. Agora, o Boulos mostra a que veio, né? Ele é um parlamentar lulista, não tem nenhuma pretensão de construir uma alternativa à esquerda, não é fazer oposição à esquerda. Ninguém está fazendo oposição ao Lula, nenhum dos parlamentares do PSOL eu vejo fazendo isso. Mas é uma crítica, um partido um pouco mais à esquerda que nos daria esperança de tentar pressionar por alguma mudança no que interessa, que é na política econômica do governo, que é na política de planejamento geral, que é na política do BNDES, que é essa política privatista, essa política que você tem mostrado muito bem aqui, que é de financiar as privatizações, de financiar as concessões, de não mudar nada no sistema elétrico, enfim, isso não muda. O modelo neoliberal não muda. Então, se o modelo neoliberal que importa não muda, vai ser, parece, uma dança das cadeiras, e eu não sei como é que vai ser a ampliação do peso do centrão e da direita a partir dos resultados da eleição de 2024. Vamos combinar, a gente, desde outubro do ano passado, a gente teve uma mudança no mapa político do país que não se expressou no Ministério, e há uma pressão constante para que se coloque. Chegou-se a aventar o Pacheco no Ministério das Relações Exteriores. Também eu não sei se muda nada, porque o Mauro Vieira é um ministro absolutamente insosso. Eu não consigo ver nenhum pensamento, eu não sei o que o Mauro Vieira pensa. O máximo que ele conseguiu falar foi numa entrevista há um mês e meio, um pouco antes da posse do Trump, na Carta Capital, que o que ele falou é o seguinte: eu acho que o Trump e o Lula vão se dar bem porque ambos são nacionalistas. Sim, o cara está há 50 anos na diplomacia e tira uma coisa dessa que eu não sei o que tem a ver. Um é nacionalista do seu país, o Lula não é um nacionalista, vamos combinar, mas se fossem, eles estariam em choque, porque cada um está defendendo o seu país e não se inteirando, a não ser que fossem nacionalistas do mesmo país. Enfim, sim, não me parece que vai ser algo substancial, mas vai criar crise embaixo, vai na partição do poder, com o Centrão e, num caso localizado, dentro do PSOL. Agora, essa é uma questão interessante, Maningoni, que é qual é a base, né, da reforma ministerial? Porque, sem qualquer agressão aos nossos camaradas do PSOL, nem nada, mas um dos maiores derrotados na eleição de 2024, depois do PT, é o PSOL. Mas mais derrotado que o PT, eu comentei aqui mais cedo. O PSOL apostou tudo, até lembrei do nosso camarada, o Valério Arcari, né, hoje uma liderança do PSOL, está nessa maioria do PSOL atualmente, durante a campanha eleitoral, fazendo a defesa do desinvestimento completo do PSOL nas candidaturas em outras cidades, porque a prioridade era eleger Boulos. A direção do PSOL tinha certeza que o Boulos se elegeria, então, a partir da Prefeitura de São Paulo, terceiro maior orçamento do país, né, depois da União, depois do governo do Estado de São Paulo, é a Prefeitura de São Paulo, seria a base para o lançamento de um vigoroso partido nacional, o PSOL, a partir da Prefeitura de São Paulo. Deu tudo errado, perdeu a eleição de maneira até meio vexaminosa, perdeu as 5 prefeituras que tinha, né, não tem nenhuma prefeitura, e reduziu sua bancada de vereadores e vereadoras de 92 no Brasil para 80. Então, seria uma coisa também interessante, né? Um partido que sofreu uma derrota acachapante no processo eleitoral ser premiado, né, com este posto de destaque, né? Porque a Secretaria-Geral da Presidência não tem grande expressão, mas só o fato de estar no Planalto dá uma relevância muito grande, né? Que está ali na cozinha da presidência. Né? Teria muito mais peso para o PSOL. É preciso ver se é verdade essa notícia, porque, Mauro, você que trabalhou na Folha e trabalhou no Painel, que é a coluna das informações e também da fofoca. Tem muita plantação, né? Quer dizer, muitas vezes o próprio PSOL está colocando isso como maneira de
de se levantar. O Boulos é um parlamentar, ele tem seu talento, ele quando surgiu, eu achava que fosse uma nova liderança para uma nova era e tal, mas não é um político convencional. Mas ele se ressente muito de não estar aparecendo na imprensa. Então, de vez em quando, ele inventa umas coisas novas. Então, eu vou fazer um projeto para tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Tudo bem, tem que tirar, mas é a grande coisa dele, ele não tem nenhuma pauta impactante na conjuntura, estruturante na conjuntura. Vamos pegar os super salários, ele quer sempre uma coisa de mídia. Então, ele é uma liderança que não tem o peso que teve, ele tem 1 milhão de votos, evidentemente, e vai se eleger deputado pelo resto da vida com o pé nas costas, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu não sei se tem essa proeminência toda para assumir, mas pode ser que tenha, isso aí é da cabeça do Lula, né? Mas não, o que você fala, você tem total razão. E vai criar uma crise no PSOL, porque o PSOL perde a sua razão de existir. Por que existe o PSOL? Por que não incorpora ao PT novamente, como o PSOL era há 20 anos? Era uma parte do PT que saiu. Então, esse é o papel que está tendo o Boulos agora. A Alessandra perguntando de qual corrente do PSOL você participa. Olha, eu participava de uma corrente chamada... Eu não estou mais, eu estou afastado da vida do PSOL. Eu participava de uma corrente chamada Fortalecer o PSOL. Como tudo na esquerda, ela rachou também depois das eleições de 2018, se não me engano. E eu fiquei com a ala esquerda dessa corrente, mas não milito, não tenho mais participado como participava até 7, 8 anos atrás. Eu fui candidato a governador aqui em 2014, mas estou afastado disso. Isso está para trás, isso não é uma questão relevante hoje. Mas quem está nessa corrente hoje é o Glauber e mestre Milton Temer, né? São dois integrantes. Isso, que atua em conjunto com a corrente da Luciana Genro, da Sâmia, da Fernanda Melchiona, que é o Movimento de Esquerda Socialista, o MES. Juntos, eles devem ter 35% dos votos nas convenções nacionais do PSOL. Mas isso é melhor chamar um especialista, chamar alguém de dentro, que tem mais informações sobre isso. Félix Luz, Mauro e Maringoni podiam ser fixos diariamente, né, camaradas? Eu apoio a dupla MM, adoraria, mas o Maringoni é professor na Universidade Federal do ABC. Eu tenho um problema, eu tentei o emprego, mas o Mauro me impôs. Não, tem que ter camisas iguais às minhas. E eu não tenho acesso a esses figurinistas, estilistas, como o Mauro tem. Então, daí ele me barrou. Não, só essas camisetas pretas aí que você compra na esquina. Ele falou, não dá. Maringoni, eu ia falar boa semana para você, mas hoje é uma quinta-feira meio com cara de segunda-feira, né? Adoro, né? Uma quinta-feira amanhã, ou uma segunda-feira amanhã já é sexta, né? Adoro semana. Nós estamos na 2x5, né? Trabalha 2 semana 2x5. Adoro essa, eu queria essa semana para sempre. É isso aí. Abraço, Maringoni, obrigado. Viu? Cara, abração, muito obrigado, Mauro. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo, a comunidade. E parabéns, você vai fazer 2 meses já no ar aqui no Manhã Brasil. Parabéns, Mauro. Legal, obrigado. Abraço.